Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Galera, aqui quem fala é Franz, e mais um Umbanda, Consciência e Juventude. Antes de começar, eu queria agradecer a Deus, aos divinos tronos, a Lei Maior e a Justiça Divina, por dar essa oportunidade de ser instrumento da vontade de Deus. Espero que hoje seja mais um dia que conseguimos passar o melhor que nós temos, para compartilhar experiências e informações com todos vocês. Tá certo? Hoje nós vamos falar um tópico que é as oferendas e os seus campos divinos, mas mais na parte ritualística, ou seja, o como eu fui ensinado a fazer, o como eu fui ensinado e intuído a executar minhas oferendas divinas. Bom, no nosso meio umbandista, é muito natural as oferendas. Quando a gente inicia na Umbanda, a gente já tem mais ou menos que de forma inconsciente e coletiva a oferenda, né? E a gente tem costume de oferendar uma vela, oferendar os elementos dos nossos guias, oferenda as nossas mirangas, né? Só que, para tudo dentro do ritual, existe um procedimento. Eu vou passar aqui um procedimento em que eu me sinto bem, onde eu fui intuído, para que eu trate a força e o ambiente que eu estou fazendo a oferenda de forma respeitosa e que eu consiga tirar o melhor daquela energia, ou me beneficiar do melhor que aquela energia tem para mim, tá certo? Então, as oferendas, historicamente, não é uma propriedade da Umbanda. A Umbanda, é claro, ela herdou de outras religiões as oferendas. Se você vai ali no Antigo Testamento, o Cordeiro de Deus era uma oferenda, era realmente um animal aí que eles oferendavam para Deus, para que consumisse, ajudasse a tirar o pecado de uma determinada região. Você tem oferendas aí de diversos tipos em todas as religiões. Na Umbanda, a gente utiliza as oferendas no campo sagrado, né? Na natureza. A gente oferenda os nossos trabalhos nos altares, enfim. Mas como fazer para que acho que uma curiosidade de todo umbandista, de todo médium, é saber o quanto tempo aquela oferenda vai demorar e como saber se ela foi aceita ou não. Bom, eu vou passar aqui os passos que eu faço para fazer a minha oferenda divina e estar ali conectado, abrir o portal para as forças que eu desejo, para o axé que eu desejo, atuarem em meu benefício, o benefício daqueles que eu determinar. Então,
Imagina que eu preciso, por exemplo, fazer uma oferenda para um guia, um preto velho. E aí eu intuo os elementos, geralmente são elementos, eu tenho percebido ao longo do tempo, ao longo da prática de oferendas, que os guias, eles geralmente passam trabalhos com elementos que eles utilizam e que, se a gente pegar, por exemplo, se tiver uma curiosidade, a função de uma pedra, a função de uma erva, no fator medicinal, tanto quimicamente eu falo quando ele atua, por exemplo, em funções como relaxamento, tanto na saúde física, quando ele atua, por exemplo, ajudando algum tipo de função no nosso corpo. Se a gente pegar alguns desses elementos e dar uma lida, por interesse pela ciência, você vai ver que faz correspondência com aquele campo que o guia está trabalhando. Geralmente isso acontece muito mais com as coisas naturais, por exemplo, quando os guias pedem frutos, quando os guias pedem ervas, quando os guias pedem alguma coisa que o homem não altera. Há um tempo atrás, eu fui fazer algumas oferendas e eu pedi autorização e intuição para o meu preto velho. E ele me disse que existe no meu caso, quando eu oferendo uma coisa natural, ou seja, sem modificação, sem manipulação do homem num campo de força, ele carrega, por exemplo, o axé inteiro e natural do orixá. É o caso, por exemplo, de uma fruta. Então, quando eu oferendo frutas para os meus orixás, por ser uma coisa natural, ou seja, sem modificação do homem, geralmente, sem modificação do homem, você acaba concentrando o poder aí natural do seu orixá no campo de força dele. Então, como que, primeiro, a distribuição de elementos. Os elementos são distribuídos de forma ordenada. Muitas vezes os guias acabam pedindo uma fruta, uma erva, algum tipo de macerado, algum tipo de combinação entre velas, essências, ervas, flores. E essas essências e flores são geralmente regidas pelas mães divinas, as mães geradoras, que fazem com que a parte emocional da coisa, ou seja, aquele campo que de repente eu estou envolto que está negativado, aquele campo que de repente eu estou envolto que precisa ser transmutado, aquele campo que eu preciso atrair. Então, se você fazer uma correspondência natural, por que a gente entrega flores para alguém? A gente entrega, por exemplo, um companheiro para sua companheira, os companheiros se entregam flores de forma a causar uma boa impressão, atrair alguns olhares, atrair a emoção. Então, quando você põe flores numa oferenda, ela tem esse poder natural de atração, mas também tem um poder de tranquilidade e harmonização. Eu percebo que quando nós fazemos oferendas com flores, existe uma essência que, quando a gente põe no campo de força, aquela força copia e a essência da flor vai curando e regenerando o emocional, vai curando e regenerando o mental, de forma muito sutil, porém eficaz, de uma forma muito tranquilizadora. Quando, por exemplo, fazer uma outra exemplo de oferenda que é muito usada na oferenda, por exemplo, de rosas, da coroa de flores no funeral.
essa coroa de flores eu pude perceber energeticamente que quando são colocadas flores ali no caixão do falecido, ela ajuda a desligar vibrações emocionais perturbadoras e negativas e transmutar toda aquela sensação de choro, aquela sensação de perda, de forma ordenada, equilibrada, sutilmente. Então, as flores vão fazendo um trabalho de ajuda de desligamento da parte física, ou seja, daquela parte que a pessoa ainda estava, que desencarnou, está ainda apegada, demora um tempo para que ela se acostume com a nova situação. As flores ajudam a transmutar essa emoção para que haja um entendimento e que algumas das vibrações negativas, algumas das vibrações desequilibradas que tem, comece a ser trabalhado ali naquele ambiente. Realmente, as flores nesse ambiente são um portal magnífico para os seres naturais que se utilizam daquele mistério, os seres que trabalham no vegetal transmutando o emocional. Então é um portal fabuloso, que são abertos, por isso que naturalmente, inconscientemente, muitas vezes, a gente vai lá, oferenda algumas nos dias dos mortos, né, finados, a gente oferenda algumas flores nas covas, e se a gente tiver e colocar essa potência, ou seja, no momento de oferendar flores por alguma erva, algum tipo de planta ali naquela cova, peça você um bandista, faça o teste, cruze o solo, vá até a cova daquela que simboliza as pessoas, os ancestrais que foram, põe ali sua flor, a sua erva, não sei o que você põe, o seu vasinho de plantas ali, e peça que se abra um portal de cura e conscientização para o seu ancestral, para aquela pessoa que foi, mas também para que transmute as vibrações negativas, desequilibradas, que possam ter entre essas duas pessoas. Porque às vezes a pessoa vai ali, ela acaba falecendo, e quem fica e quem vai deixou de se falar, deixou de conversar, e a flor ajuda a ter, por exemplo, a questão do perdão, a ter, por exemplo, a questão do aceitação, do porquê. Então, a flor tem essa função viva e divina, tá certo? Outro elemento usado e que eu uso muito em oferenda são frutas. Por quê? Porque as frutas, elas têm uma propriedade também vegetal, também é do trono vegetal, mas ela carrega aquela potência no axé divino. Então, ela é um grande concentrador de axé natural, de axé do seu orixá. Então, geralmente as frutas, né, elas criam uma esfera, um cano mesmo, e canalizam, quando você oferenda para o seu guia, para o seu orixá, eles canalizam o melhor e o mais ordenado e equilibrado axé naquele fruto. Quando você vai deixar o fruto, ou seja, o ritual de entregar uma fruta, ele canaliza, pude perceber que ele puxa de forma muito rápida a ligação
dele com o orixá é muito rápido, puxa, canaliza isso e já cria uma cópia ligando a você. É como se ele ligasse aquele eixo que se forma, vamos pôr assim como eixo, imagina um tubo, ligando aquele eixo no seu eixo e já trazendo a força viva e divina do seu orixá, a força viva e divina do seu guia, né? Ainda assim, frutas, né? Na questão continuando o exemplo daquele morto, em algumas culturas você oferendava, acho que inclusive é uma cultura oriental, você oferenda dos dias, nos dias importantes, né, dia de morte ou dia de nascimento daquele que já foi, alguns alimentos que essa pessoa gostava, como um ritual de respeito ao antepassado. Quando você fala isso voltado para a visão umbandista, quando você põe ali, por exemplo, uma fruta, uma oferenda, uma planta, você consegue gerar uma energia elemental que no lado espiritual é mais difícil deles captarem nessa situação. É claro que, por exemplo, o seu guia, o seu orixá, ele consegue captar principalmente o orixá, porque o orixá está também nas frutas, nas flores. Todos os orixás estão em todas as frutas, em todas as flores. Mas com relação às pessoas que foram, é mais difícil elas terem essa energia elemental. Então, foram criados alguns rituais para que essa energia elemental chegue à pessoa que desencarnou, dando uma condição energética mais, como eu vou dizer, mais tocável, não é mais tocável, vamos por assim, porque uma coisa é quando você faz uma oração, um ritual de forma mental, ou seja, você não põe um elemento nenhum. Então, o seu mental, que é ligado ao divino, faz toda uma ação ordenada e equilibrada a partir daquela oração, certo? Porque você está direcionando o pensamento. Mas quando você direciona a força elemental, ou seja, a todo aquele campo divino do orixá concentrado em um ponto, ela tem um impacto muito mais forte. Ele tem um trabalho muito mais forte. Então, quando eu falo que alguns rituais foram criados para que se tenha um impacto elemental, ou seja, você direciona aquela ação para o seu orixá ou para o seu ente querido que foi, o impacto é muito mais forte, porque o impacto é tirado do elemental para o espiritual. Então você utiliza a força do elemental, o agrupamento, a facilidade do agrupamento nesse nosso plano e direciona para o elemental. Inclusive uma informação, quando você faz, por exemplo, aqueles que já fizeram a consagração dos otás, então assim, é mais ou menos esse princípio, porque eu utilizo a força, eu já tenho uma ligação natural com os meus orixás, independente se eu conheço o ritual ou não, essa ligação já existe. Então, se eu sou filho de Ogum, se eu sou filho de Oxóssi, se eu sou filho de Xangô, essa ligação já existe porque eu estou vivo, eu estou aqui como manifestação divina em forma de carne, em forma de espírito. Então, essas forças me auxiliam, independente de eu ter conhecimento delas ou não. Essa ligação elemental. Mas quando eu crio um campo correspondente, ou seja,
Eu entro no ritual, eu faço uma lavagem de cabeça, eu faço uma maci, eu começo a criar ligações elementais, ou seja, criar campos energéticos que condensem o mais puro, o mais forte do campo. Eu crio aí um campo magnífico de trabalho. Por exemplo, o exemplo desses campos, por exemplo, é um altar. No altar ali você faz com os elementos, com as imagens, você acende uma vela, e aqui, a partir do momento que você cria a questão elemental, ou seja, criou um altar, aquilo vira referência, aquilo vira potência, aquilo vira concentração 24 horas por dia de força espiritual, força divina. Por quê? Porque aquele espaço foi preparado elementalmente para receber aquela carga de axé, aquela carga elemental divina. Então, a função da oferenda, a função do ritual é essa. Porque, se a gente pensar bem, as energias dos orixás estão aí, 100% do tempo, só que o ato de você oferendar, o ato de você consagrar, o ato de você fazer um ritual, faz com que se canalizem de uma forma ordenada e equilibrada. De uma forma que, olha, aquele campo é preparado para me fazer aquele tipo de... receber esse tipo de energia. Tá certo? Então, os frutos, eles têm eles têm uma grande concentração aí de energia natural para que as pessoas consigam aí tirar o máximo dos seus pedidos, o máximo da energia do seu orixá. Lembrando também, fazendo mais uma comparação, uma coisa, dentro da Umbanda você tem 3 grandes divisões de energia. Uma delas é a divina. A divina está aí para todos, e você é ligado ao divino mesmo que você não conheça, né? Acho que não só na Umbanda, mas no modo geral. Outra coisa é a ligação elemental. A ligação elemental é justamente essas paralelas que nós temos. Então, quando eu falo de paralelas, eu falo da paralela vegetal, da paralela cristal, da paralela mineral, da paralela ígnea, da paralela aquática. São os elementos que fazem com que a gente tenha um contexto ordenado, equilibrado, e nos dê a condição de vida, de transmutação, de encarnar. E você tem a terceira divisão, que é a divisão espiritual. É eu quanto espírito quem sou, né? Eu quanto espírito quanto eu realizo. Quando eu falo do divino, eu estou falando de forças que regem, da força que rege o mundo, né? Estou falando de Deus e estou falando de virtudes, né? Eu falo que Oxum é a virtude do amor, porque quando Deus pensou no amor, quando Deus manifesta o amor, ele manifesta ali o Orixá Oxum, o Orixá Oxumaré. Quando ele manifesta a justiça, manifesta ali Xangô e Egunitá, ou Oroenã, como preferir. Tá certo? E assim sucessivamente com todos os orixás. Isso é divino. Quando eu falo em divino, eu falo em virtudes. Virtudes que são contidas no homem e a gente acaba manifestando, por ser virtude, de forma natural. O campo elemental é o campo onde esses orixás, eles conseguem, essas virtudes são
canalizadas em forma de elemento e manifestam em forma de elemento. Por exemplo, quando eu só tenho mar porque existe uma força elemental que faz com que, quando Deus manifesta, por exemplo, a geração manifesta Iemanjá e Omolu, o mar se faça elemental, concentrando aquela manifestação de virtude de Deus em forma elemental, em forma que a gente possa, na forma que a gente possa ter um contato físico, um contato palpável com o elemento. E a questão espiritual sim, a questão da consciência, né? Da consciência do caminho quanto espírito. Eu, quanto espírito, eu tenho uma evolução íntima para que um dia eu volte para o todo. Né? Então, o espiritual é bem dividido. Quando você, por exemplo, na questão do umbandista, cada médium tem o seu enredo. Eu posso ter o mesmo caboclo que de muita gente, e tenho, de muitas pessoas, e tenho, mas o meu caboclo trabalha de uma forma diferente da outra, e esse é o enredo espiritual. Tá certo? São as ligações kármicas. Então, eu estou falando de família, eu estou falando de tendência, eu estou falando de comportamento. Então, essa é a força espiritual que faz com que nós tenhamos o nosso enredo energético. Então, o meu manifestador de Xangô, o meu manifestador de Ogum, né? O seu manifestador. Então, essa é a questão espiritual. Então, eu posso dizer assim, que também existem 3 faixas vibratórias. Eu não estou falando numa comparação de mais efetivo ou menos efetivo. Eu estou só dividindo em faixas vibratórias. Tá certo? Então tem a faixa vibratória da oferenda divina, seguindo essa linha de raciocínio. Existe oferenda elemental, existe oferenda espiritual. Quando eu oferendo para o meu guia quanto espírito é uma oferenda espiritual. E ele é manifestador natural de uma virtude divina, está na condição de auxiliar, está na condição de direcionar a sua virtude para nos auxiliar. Essa é a oferenda espiritual. Geralmente, na oferenda espiritual, vão coisas assim que são manipuladas pelo homem. Por exemplo, no caso do preto velho, você pode pôr ali a parte natural, né, as folhas de arruda, alguma erva que ele trabalhe, mas também você põe ali o cafezinho. Mas também você põe ali o cachimbo. Por quê? Porque são mistérios em formas de símbolos espirituais, ou seja, símbolos para nossa compreensão, nosso entendimento. Esse é um tipo de oferenda, a oferenda espiritual. Quando eu falo da oferenda natural, eu estou falando de tudo aquilo que é colocado dentro de um espaço que não tenha influência, embora exista a manipulação de intenção, né? Porque quando você faz uma oferenda, você faz um pedido, você direciona ela para alguma coisa. Ali os elementos vão nos dar, por exemplo, uma noção qual é a força, ou quais são as forças, quais são os orixás,
quais são as virtudes que estão sendo trabalhadas ali. Então, essa é a oferenda natural. E a oferenda divina é sim para a força. Qual é a força que você pede? Qual é o orixá que você pede? Qual que é a intenção maior com relação ao seu pedido? Isso é divindade. Tá certo? Quando você faz a oferenda para a força maior, para Deus, para o seu orixá, que é divindade, pedindo que naquele momento ele concentre naqueles elementos, aceite aqueles elementos e crie um campo específico e direcionado para que você possa se beneficiar da oferenda. Tá certo? Então, dentro de uma única oferenda, a gente tem essas 3 divisões. A oferenda do ponto de vista divino, a oferenda no ponto de vista elemental e a oferenda no ponto de vista espiritual. Ou seja, a oferenda no ponto de vista da divindade, ou seja, qual a divindade está canalizada, ou vai ser canalizada naquele ponto, qual é o orixá, né? Qual a virtude que se quer atingir ou que se precisa atingir naquela oferenda. Do ponto de vista elemental, o que eu vou sentir de forma elemental naquela oferenda? Quais são os elementos que eu coloco que ajudam a canalizar aquela força? Esse é o ponto de vista elemental. E o ponto de vista espiritual, qual é o manifestador daquela força que está me ajudando naquela hora? É o manifestador de Ogum? É um Ogum Rompe-Mato? É um Ogum Beramar? É uma sereia? É o meu guia de trabalho? É o meu preto velho? É o meu Exu? É o meu caboclo? Então esse é o manifestador natural. Tá certo? Então, falei um pouco dos elementos, falei de algumas funções das flores, com relação a como que é o trabalho delas, no caso que eu exemplifiquei, num velório ou de uma oferenda para aqueles que já foram. Tá certo? Esse é um ponto de vista meu, o como foi passado para mim. É claro que outros podem fazer e podem olhar de outra forma. Eu não estou falando nem que certo nem que errado, estou falando que é só um ponto meu. Tá certo? Mas como que eu faço? Durante muito tempo eu fiz oferendas de uma forma natural e inconsciente. Então, eu chegava lá com maior respeito, maior carinho pela força, punha ali o meu Agdá, punha ali os meus elementos, os elementos que foram intuídos, e fazia os meus pedidos. Só que ao longo do tempo, eu aprendi a consagrar os espaços de oferenda. Isolar um campo para que eu possa me beneficiar dele. Então imagina que eu, por exemplo, eu vou fazer uma oferenda no mar. Vou ali, levo algumas flores para Iemanjá e ponho na beira da praia. A praia, o mar, é uma manifestação divina aquática,
do ponto de vista elemental, que nossa cultura, para a Umbanda, representa nossa mãe Iemanjá. Então, quando eu oferendo alguma coisa para Iemanjá, põe ali na beira do mar, Iemanjá, ela aceita, ela recebe, mas ela não necessariamente precisa de uma oferenda, porque se eu estou no mar, eu estou no campo dela, para me ajudar. Então, um dos rituais de conscientização que eu tive foi ir lá e direcionar aquela energia ao meu favor. Então eu vou lá, eu estou entrando no mar de forma profana para brincar, para me divertir, para tomar um sol. Eu entro, eu saúdo e respeito a casa, mas ainda de forma profana. A casa eu digo porque eu acho que o mar e todos os campos naturais são, sim, os templos divinos, são santuários naturais que estão aí à nossa disposição. Tá certo? Então, eu vou lá, peço licença e vou brincar, vou jogar uma bola, vou tomar um sol. Mas quando eu entro no lado divino da coisa, eu cruzo o solo e peço licença para que eu entre no meu ponto de vista, para mim, né, com relação ao meio, eu entre sim no solo divino. Eu entre na faixa vibratória divina do campo. Então eu cruzo, peço Sagrada Mãe, eu peço que me dê licença para entrar no lado divino, do seu lado divino da criação desse mar, que está em elemento para nós. Muda porque eu começo a receber irradiações, eu começo a receber forças do ponto de vista divino. Eu me ligo a uma faixa vibratória. Porque afinal o mar está à disposição de todos, mas quando eu cruzo o solo, quando eu preparo o campo, eu entro na faixa vibratória daquele campo divino diferente. E aí eu vou entrando no mar, com as minhas rosas na mão, né? Com a minha oferenda. Chego ainda no mar, na beira do mar, eu faço outro cruzamento. Cruzo o solo com as mãos e peço para que aquele campo que eu vou entrar, eu possa utilizar e fazer meu trabalho. Então, veja, eu tenho uma saudação quando estou entrando no santuário natural. Isso, eu estou dando um exemplo do mar, mas, por exemplo, no cemitério, numa encruzilhada, numa mata, enfim, num campo aberto, é a mesma condução. Eu entro no santuário, na faixa vibratória do ponto de vista do santuário, e depois eu escolho um lugar para mim fazer a minha oferenda, faço de novo uma saudação, então eu cruzo o solo de novo e peço licença ao lado divino, olhando para frente, e bato 3 vezes a palma de forma seca. A palma seca é uma ativação para o lado divino, ou seja, para o orixá. No caso do mar, peço a minha mãe Iemanjá para que eu possa utilizar esse espaço
para minha oferenda, 3 palmas secas. Peço à direita de Iemanjá para que eu possa fazer a oferenda e utilizar aquele espaço para o meu trabalho, mais 3 palmas secas. E peço à esquerda para que eu possa realizar aquele trabalho, mais 3 palmas secas. Então, ali, eu pedi para as 3 forças que acredito estarem ali, para que eu possa, para ter um amparo divino para aquela situação. Aí eu vou lá, eu já escolhi o meu local e faço a minha oferenda. E vou colocando os elementos com calma, com tranquilidade. Vou colocando ali os meus... vou já direcionando o meu pensamento para que eu quero. Já vou no ato de colocar as oferendas, eu já estou ali rezando, já estou ali trabalhando. E aí se cria um campo energético fabuloso e é só eu ficar lá alguns minutos recebendo aquele axé, aquela orientação, aquela intuição. Esse é o meu modo de fazer. Então, vamos por partes. Do ponto de vista do santuário, do campo maior que eu estou entrando. Se eu estou entrando numa rua, numa encruzilhada, se eu estou entrando num cemitério, se eu estou entrando no mar, se eu estou entrando numa mata, se eu estou entrando num campo, se eu estou entrando na montanha, onde eu for fazer minha oferenda. Ali há um campo, um santuário natural, à disposição do ser humano. Então, eu saúdo a entrada do campo e peço permissão para a entrada do campo. Peço a Iemanjá, a Oxalá, a Xangô, a Oxum, não importa. Mas eu peço para que a faixa vibratória... Então, o que é a entrada do campo? Quando você se direciona para a faixa vibratória que você quer usar. Se eu quero a faixa vibratória profana, ou seja, ainda que divino, não consagrado, esse é o lado o que eu entendo como profano, não consagrado ao divino, não direcionado à intenção para o divino. Então, eu faço a minha saudação do santuário. Ali eu já estou numa outra faixa vibratória. Peço licença para entrar no campo. Peço licença para entrar na força que eu desejo e entro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a escolha de um lugar. A escolha ali, aí eu faço um ponto de luz que contém sim o meu direcionamento energético, natural e espiritual. Ou seja, quando eu faço uma oferenda ali, contém o seu código divino direcionando para aquilo que você quer. Então, eu escolho o lugar, saúdo a força divina principal
do polo que a gente chama neutro, ou seja, daquele polo que não é nem na direita nem na esquerda, ele abrange o todo. Então, no caso de um orixá, não é a esquerda de Iemanjá, nem a direita de Iemanjá, é sim o polo neutro, é a força que representa o todo de Iemanjá. Saindo o lado da direita, ou seja, o lado atrator, o lado abençoador, e saindo do lado da esquerda, que é o lado abençoador, mas é o lado esvaziador, descarregador. Tá certo? Então, e ali eu coloco os elementos, uma erva que contém um código genético divino, para que eu possa me beneficiar dela. Uma fruta que contém uma concentração divina, fazendo um campo muito forte de captação e concentração daquela energia espiritual, natural e divina. Vou distribuindo os meus elementos e já direcionando a minha oração, já direcionando o meu pedido, já direcionando o meu trabalho. E o que acontece com a oferenda? A oferenda, ela possui um código genético, ela carrega o código genético divino de quem oferendou, a intenção de quem foi para oferendar. E o que é feito? É feito uma cópia daquela oferenda sob os nossos pés, criando um campo energético que te envolve no tempo que for necessário aquela oferenda, no tempo que for necessário aquela atuação. Então, os nossos mentores, guias espirituais, eles conhecem muito bem dessas cópias. Então eles retiram a cópia elemental. Por que o meu preto velho ele pede um café? Não é só porque ele gosta de beber um café, mas porque ali existe um elemento que ele utiliza e ele faz a cópia e ele copia aquele elemento e já põe à disposição ao nosso enredo espiritual. Estou falando da nossa alma, do nosso perispírito, das nossas camadas espirituais. Vai curando ali o que eu chamo de tela búdica, ou seja, os buracos, né? A tela búdica é a tela que protege o nosso lado espiritual. Então, quando você, por exemplo, fica doente, essa tela búdica, ela foi ferida em algum ponto. Então o seu guia, o seu orixá, ele faz a cópia, aí ele faz a cópia de um elemento para que ajude a refazer aquela tela búdica, refazer aquela tela vibratória de proteção. E isso reflete no nosso físico. É onde a gente tem as curas, né? E vice-versa. Quando você vai ficar doente, antes de chegar no seu físico, o espiritual é ferido. Essa tela búdica é ferida. Então ele utiliza esses elementos para ver quais são os pontos que estão fracos em nosso espírito no modo geral. E ele faz a cópia. E muitas vezes ele faz a cópia, quando eu falo de oferenda, ou seja, de um ponto de luz que eu coloco com vários elementos de várias orixás e virtudes,
Ele cria um campo que nos envolve. Ele cria um campo que direcionado para nós nos faz um benefício maior. É a mesma coisa, por exemplo, aí eu faço uma comparação com a consagração do Otá. O Otá na Umbanda significa a pedra de força que contém a energia do orixá. Contém o axé do orixá. Então existe um ritual para a consagração de Otá. Você vai lá no campo do seu orixá, faz o seu ritual, faz a sua oferenda e planta a força naquela pedra, naquele símbolo do seu orixá. É um ritual banto, né? O banto usava a pedra como símbolo de força e poder, o lado simbólico, né? Tanto que a gente pegar um pouco a parte da história, quando o candomblé ele veio para cá, para o Brasil, e tinha naturalmente aquele preconceito, muitos dos negros africanos, eles tinham sua pedra de Otá e colocavam dentro das imagens católicas. É daí que surge, por exemplo, o sincretismo, para que quando as pessoas que não entendiam, que não aceitavam o ritual do negro, vissem aquilo, eles vissem imagens, por exemplo, católicas. Mas dentro das imagens eram colocadas aquelas pedras, as pedras dos Otás, né? O ícone do Otá. Então, é daí que surgiu um ponto de vista dos sincretismos religiosos, né? Eles não podiam cultuar da forma que eles achavam que tinham que cultuar, e eles criaram um método de saudar o seu orixá de forma velada, de forma que as pessoas que não tinham entendimento, não entravam, não tinham interesse ou preconceito com o ritual, não conseguissem ver ali o seu ritual, né? Então virou um ritual velado. Então a pedra do Otá, ela vem dessa vertente, né? A gente herdou isso do candomblé e ela vem dessa vertente. Quando você coloca e faz a consagração do seu Otá, você cria um campo natural, uma referência natural, concentrado naquela pedra. E isso, acho que a grande maioria dos umbandistas acaba um ponto da vida a fazer, né? O seu Otá, para sua proteção, para sua sustentação. É um elemento que não é para ser mostrado aos quatro cantos, é uma coisa muito particular, é íntima, né? Então, você utiliza os elementos ali para a consagração daquele Otá, um elemento do seu orixá, um elemento do seu guia, um elemento da sua força, aquilo que foi te intuído, para que os campos, existam aqueles tubos de canalização direcionada do orixá, direcionada da virtude, e aquela pedra absorva, concentre toda aquela virtude, para que quando for necessário, para que sempre que for necessário, aquele Otá seja aceso, alimentado
para que cause uma bênção divina, uma referência daquele ponto, né, daquele ponto que foi aceso um dia e que está contido ali registros divinos, elementais e espirituais. Isso é legítimo. Então, a oferenda, ela tem todos esses pontos aí que foram colocados no meu ponto de vista. Então, tem os elementos que são colocados, que são canalizadores de energia natural. Existe a questão da intenção. Então, é a parte divina, a parte elemental, que é o concentrador dessa parte divina, a parte espiritual, que é o manifestador do lado espiritual, que nós invocamos, o manifestador de Ogum, o manifestador de Xangô, o manifestador de Oxóssi. Existe a questão do campo energético que é colocado, então a questão do santuário natural. Existe a questão do campo concentrador, que é a escolha da onde você vai baixar a sua oferenda. Existe a questão das forças que guardam aquele local, forças divinas que guardam aquele local. Então é o ponto de referência do orixá, o ponto neutro, né? A saudação do ponto neutro, a saudação do ponto à direita do orixá e a saudação do ponto à esquerda do orixá, pedindo amparo, pedindo, saudando respeitosamente aquela força. Então, a oferenda divina, a oferenda dentro da Umbanda, é uma coisa que é uma das partes dos rituais muito rica, muito realizadora, mas é como diz o ponto, como diz a Umbanda tem fundamento, é preciso preparar. É claro que esse é só um ponto de vista, é o como eu me sinto bem, é o como eu faço para mim. E eu divulgo porque se deu certo para mim, pode dar certo para outras pessoas, pode não ser o modo com que a pessoa aprendeu, que a pessoa se identifique, mas aí serve então como um ponto de curiosidade aí para aqueles que fazem de outra forma. Para outros, eu espero que possa ajudar, possa assim dar uma nova direção, um novo campo, uma nova exploração para estudo mesmo, tá certo? E eu agradeço a audiência de todos vocês, agradeço a Deus, aos meus orixás, por mais essa oportunidade. E fiquem com o axé divino de todos os orixás, o axé divino de nossa mãe Iemanjá. Axé, até a próxima quarta. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento: Instituto Cultural e Social Plenitude. Em breve, em nova sede. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com umbandaconsciente@gmail.com